Meus irmãos, hoje nós trataremos do assunto identidade presbiteriana e falaremos um pouco a respeito de confessionalidade, um tema mais polêmico. Então nós dividimos a aula de hoje em duas partes. A primeira só a questão da identidade presbiteriana e a segunda parte a respeito da confessionalidade. Os irmãos podem ir acompanhando aí. Antes de iniciar, esse slide ficou bem ruim. Vocês sabem por quê? Porque fui eu que fiz. Na sequência, vocês vão ver que aquele que foi feito pela IA ficou muito melhor. Então, os slides que estão ruins, fui eu que fiz, tá bom? Aí, os que ficaram bonitinhos, não fui eu. Foi a IA. Mas sob a minha supervisão, obviamente. Então, meus irmãos, teremos a classe única hoje e, como foi dito pelo nosso irmão Danilo, nós estamos preparando a igreja para a nossa organização lá no dia 8 de agosto. E é importante que vocês que farão parte, já fazem parte, na verdade, de uma igreja presbiteriana, saibam o que é uma igreja presbiteriana do Brasil. Eu queria perguntar aqui, só para conduzir aqui de uma forma diferente, quem é presbiteriano de berço aqui? Nasceu na presbiteriana e está até o fim? 1, 2, 3. Deixa eu mudar a pergunta. Presbiteriana do Brasil? 1, 2, 3. Ou seja, grande parte já passou por outras igrejas. E é um tema que muitas vezes não é dito dentro das próprias igrejas presbiterianas, porque às vezes a gente parte do pressuposto que a pessoa sabe do que nós estamos falando. Afinal, a pessoa está ali, se tornou membro, etc. Mas é sempre bom nós frisarmos esses temas para que não haja nenhuma dúvida a respeito da identidade presbiteriana. Tá bom? Beleza. Identidade. O que significa identidade? Identidade, a palavra etimologicamente, se você pegar essa palavra e dividir em duas, do original grego, ela se refere à qualidade daquilo que é idêntico, único ou que permanece o mesmo ao longo do tempo. Ou seja, o mais importante aqui, a qualidade daquilo que é idêntico. É aquilo que representa algo ou alguém. Então, identidade é aquilo que representa algo ou alguém. É por isso que quando alguém pergunta para você, identifique-se, o que você faz? Antigamente, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas até um tempo atrás, você tirava do bolso o seu documento de identidade ou identificação. É aquilo que mostra quem você é. E a nossa igreja ela tem marcas que demonstram que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A começar pelo logo. O logo já chama a atenção. Nós falaremos um pouquinho mais para frente, mas você vê esse logo aqui, já significa que estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estava até conversando ali com o irmão Christian, né? Cristiano, desculpa. Conversando ali com o Cristiano, falando que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação, Igreja Presbiteriana Independente é outra denominação, Igreja Presbiteriana Conservadora é outra denominação, Igreja Presbiteriana Renovada é outra denominação. Embora eles tenham presbiteriano no nome, eles são denominações diferentes e com características bem diferentes também. Então, quando nós falamos de igreja presbiteriana conservadora, nós estamos falando de uma igreja muito mais conservadora, mais rígida doutrinariamente, etc., do que a igreja presbiteriana, por exemplo, renovada, que mais se aproxima de uma igreja pentecostal. Então, quando nós estamos falando de igreja presbiteriana do Brasil, estamos falando de uma igreja teologicamente reformada. A denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos lá. Principais marcas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos diversas outras. Essas são as principais. Primeiro, sistema de governo. Então estamos falando de igreja. Igreja o que é? Reunião de pessoas que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses se reúnem e formam uma igreja. Igreja presbiteriana. O que significa presbiteriana?
é que ela tem um sistema de governo que se difere de outros sistemas de governo. Por exemplo, o sistema episcopal ou sistema congregacional. O sistema presbiteriano é aquele que a gerência da igreja será feita pelos presbíteros. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós só temos 2 ofícios, que são diáconos e presbíteros. Dentro dos presbíteros, nós temos os regentes, aqueles que administram, e o docente, que é aquele responsável pelo ensino. Então, a igreja se chama presbiteriana, pois ela adota um sistema de governo representativo. Os irmãos aqui, os membros da igreja, votam nos seus representantes, nos presbíteros, também votam no pastor, que também é presbítero, e esses formam o conselho da igreja, que é aquele que administrará a igreja. Eles têm mandatos fixos de até, para oficiais, presbíteros e diáconos, até 5 anos. Aliás, 5 anos. Para pastor, pode chegar até 5 anos. Pode ser menos, mas pode chegar até 5 anos. Deu 5 anos, tem que ser reeleito, se for o caso. Então, nós temos mandatos específicos. E esses oficiais é que vão gerir a igreja. Embora nós tenhamos assuntos específicos que são tratados em assembleia. Por exemplo, votação para pastores. Mas, em regra, esse sistema de gerenciamento da igreja é feito pelos presbíteros, por isso que se chama presbiteriana. Nas igrejas episcopais, é um líder que decide tudo. E nos sistemas congregacionais, é sempre a assembleia convocada para decidir todas as coisas. Deu para entender essa diferença? Que é importante por causa que é o nome da igreja já, então é uma das partes mais importantes. Então, igreja presbiteriana. E do Brasil, por quê? Porque existem outras igrejas presbiterianas na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, etc. Então, igreja presbiteriana do Brasil. Outra marca da igreja presbiteriana do Brasil, que a partir de agora eu falo IPB, para facilitar e eu economizar palavras, tá bom? IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a outra marca? Ela adota símbolos de fé. O que são símbolos de fé? São um resumo doutrinário e sistematizado das Escrituras. Depois nós vamos falar com mais detalhes a respeito dos símbolos de fé. Mas a IPB, ela adota 3 símbolos de fé, que são breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé de Westminster. Na Assembleia de Westminster, lá no século XVI, foram produzidos diversos documentos, dentre eles esses 3 que a IPB adota como seus símbolos de fé, ou seja, seu resumo doutrinário. Então, breve catecismo e o catecismo maior é um método de ensino baseado em perguntas e respostas. O breve catecismo, originalmente feito para crianças, catecismo maior, feito para adolescentes, e confissão de fé, feita para os adultos. Confissão de fé já muda o sistema, não é mais por perguntas e respostas, já é temático. Por exemplo, capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, vai estar lá escrito assim, do pecado, aí ponto 1. O pecado é tal. Referências bíblicas, tal. 2, o que causa o pecado? Causa isso e aquilo. Referências bíblicas, tal. E assim vai sistematizando. Alguma dúvida sobre símbolos de fé? Depois a gente vai falar mais um pouquinho. Acho que não. Outra marca característica, teologia reformada. Teologia reformada, diga-se, teologia bíblica. Por que reformada? Porque ela se difere da primeira reforma. A primeira reforma, Martinho Lutero, não queria se desvincular da Igreja Católica, queria apenas arrumar o que estava errado.
a segunda reforma, a partir de Zwinglio, aí nós temos a chamada segunda reforma, e esses passam a ser conhecidos como reformados, diferentes daqueles de Martinho Lutero, que eram conhecidos, ou passaram a ser conhecidos como luteranos. Alguém conhece uma igreja luterana aqui? Igreja luterana remonta à primeira reforma, lá de 1517, tá bom? Então, qual é a marca principal da teologia reformada? Os 5 solas. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos 5 solas. Alguém não ouviu falar dos 5 solas? Não ouviu? Então, vou falar aqui junto com todo mundo que tem eles decorado na cabeça, certo? Primeiro sola. Sola? Ah, muito bem. Pensei que ia errar o primeiro. Sola Escritura. Sola Gracia. Sola Fide. Fide. Solos Christus. Soli Deo Glória. O que são essas 5 frases, esses 5 solas? São o princípio da reforma protestante. É a base pela qual a reforma se ampara. São os 5 somentes. Ou seja, nossa fé está baseada em quê? Somente na Escritura. E tudo, lógico, tem um contexto histórico por trás. Então, por que somente a Escritura? Porque a Igreja Católica Romana utilizava a Escritura mais algumas coisas, mais o magistério da Igreja e mais a tradição. Então, eles confiam na Bíblia? Tanto na época como agora? Sim, mas também na tradição e também no magistério. Então, a reforma surge falando, não, esquece tradição, esquece magistério, que começaram a distorcer os ensinos bíblicos, e agora é só a Bíblia. Então, primeiro sola, somente Escritura. A gente falou de sola porque é o latim original lá, né? Mas em português, somente a Escritura, sola Escritura. Depois, a nossa fé é baseada em que mais? Somente a fé. Ou seja, nós somos salvos por meio e somente pela fé em Cristo Jesus. E não por obras. Lembrando sempre que a reforma foi aquela desvinculação com a Igreja Católica Romana, que dizia o quê? Salvação é pelas obras. Então, aquilo que eu fizer de bom, eu acumulo pontos para ser salvo. Então, eu mereço a salvação. A reforma falou, não, somente pela fé em Cristo Jesus. Depois, sola fide, né? Daí nós temos sola Christus, ou seja, somente Cristo salva, só Ele é o Salvador. Não existe intermediação de mais ninguém, não existe Maria no meio, nem nada mais fora Cristo, somente Cristo. Depois, somente a graça, ou seja, somos salvos pela graça, ou seja, sem merecer nada. Cristo nos salva e, a partir disso, nós buscamos viver para agradá-lo. E não que nós vamos fazer obras visando ser salvos. Há uma inversão, tá bom? Então, somente a graça, somos salvos pela graça, mediante a fé. E a Bíblia diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. E por fim, glória somente a Deus, só lhe deu glória. Ou seja, só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E ninguém mais, nem santos, nem nada. Não santos, a cidade. Santos que foram criados pela igreja como um ícone ali, para ser adorado. Não é isso, só resumir, mas a pessoa acaba adorando a imagem. Então, nós temos essa marca característica da teologia reformada aqui, os 5 solas. Depois, marcas da igreja verdadeira. Pode ser encontrada dentro da IPB. Quais são as marcas da igreja verdadeira que está lá na Confissão Belga? Quem vai saber? Pregação fiel das Escrituras. Fiel administração dos sacramentos, um deles foi feito hoje, a Santa Ceia, e o outro é o batismo. E só a Igreja Católica, ela possui 7 sacramentos, dentre eles o casamento, que o reverendo Robert foi realizar lá na Bahia. Então, é Santa Ceia e batismo. Então, pregação fiel das Escrituras, fiel administração dos sacramentos e disciplina eclesiástica. Essas 3 marcas da igreja verdadeira. Ou seja, eu quero dizer aqui que não é só a IPB que é a igreja verdadeira. Senão nós seríamos o quê? Uma seita.
Não é só a IPB que tem os oráculos de Deus, então não é os mistérios de Deus, não. Diversas outras denominações, se seguirem as marcas fiéis que caracterizam a Igreja de Cristo, são igrejas de Cristo. Não é denominação só a IPB que tem a verdade. É isso que eu quero dizer. Tem muitas outras denominações e muitas igrejas outras que são fiéis às Escrituras também. E depois nós temos a última marca que eu deixei aqui, a sarça ardente, ou seja, quando vocês verem aquele símbolo inicial que eu coloquei ali, que é uma sarça ardente, todos devem se lembrar da história, quando Deus falou com Moisés da sarça, aquele símbolo, ele é protegido por direitos autorais, porque ele é da IPB. Lembrando que ele teve uma mudança há um tempo atrás, ele tinha uma pomba de cabeça para baixo. Alguém lembra? Quem é mais antigo deve lembrar. Ele tinha uma pomba virada de cabeça para baixo. Mas antes da pomba, não tinha também. Então, por um movimento que ocorreu na década de 90, movimento influenciado pelo pentecostalismo, acabou influenciando a IPB de tal forma que incluíram o símbolo da pomba, que simboliza o Espírito Santo, de cabeça para baixo ali, como se estivesse descendo, no símbolo da sarça ardente. Depois, esse movimento diminuiu e, com base em alguns versículos bíblicos, principalmente no versículo que fala a respeito de não fazer imagem de nenhuma das pessoas da Trindade, acabou se tirando aquela figura da pomba, e hoje nós temos lá o símbolo sem nada. Tá bom? Vamos avançando aqui. A linha do tempo da tradição reformada. Meus irmãos, eu confesso que dar aula sobre história é difícil, tanto para mim como para vocês aí. É mais difícil para vocês do que para mim, na verdade, para ouvir, né? Porque é muito chato para quem não gosta. Para quem gosta, até vai. Então, eu tentei resumir ao máximo, só trazendo os pontos principais para que ninguém durma aqui. Tá bom? Então, qualquer dúvida que os irmãos tiverem aí, por gentileza, levantem as mãos. Eu não falei pessoalmente, não. Ó, não estou vendo ninguém, viu? Estou falando geral, viu? Por favor. Não estou apontando o dedo para ninguém. Mas para que os irmãos não fiquem cansativos e tudo mais. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, por gentileza, levante a mão. Só espere o microfone chegar para quem está assistindo online ouvir. E que não seja tão maçante assim. Eu sei que o tema não é fácil. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer com que ele fique um pouco dinâmico. Aqui eu peguei aqui só apenas alguns pontos da linha histórica que nos trouxe até o ponto que nós estamos hoje, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Então, aqui, nós lembramos que a data principal da Reforma Protestante é dia 31 de outubro de 1517. Foi quando Martinho Lutero afixou as 95 teses lá na igreja. E aí, a partir dali, é contado a Reforma Protestante. Mas existe a pré-reforma também, que começou 2 séculos antes. Então, nós temos um movimento que depois desencadeou ali, nessa data que eu falei. Aquela foi conhecida, como eu falei, a primeira reforma. Um pouco depois, nós temos já na sequência, Eurico Zwinglio, que liderou a segunda reforma, que foi feita lá na Suíça, retornando às escrituras de forma radical. Como eu já disse anteriormente, Lutero não queria se desvincular da Igreja Católica. Ele queria só arrumar o que precisava ser arrumado. Mas eles viram que a confusão estava tão difícil que não dava para arrumar aquilo lá. Já tinha se tornado algo que impossível mudar, então, eis que surge aqui a segunda reforma, iniciada aqui por Zwinglio. Depois, na sequência, nós temos João Calvino, que é uma das figuras mais importantes da teologia reformada. João Calvino, ele sistematiza a fé nas institutas e traça os contornos teológicos do presbiterianismo. Então, o que aconteceu com João Calvino, que era francês e por causa da perseguição aos protestantes precisou fugir? Ele acaba passando ali na Suíça, ele ia passar só de passagem, o Zwinglio pega, faz com que ele fique lá, ele fica ali e faz uma reforma muito grande na Suíça, especialmente numa cidade chamada Genebra. Por isso que nós temos a Bíblia de estudo de Genebra. Então ele faz uma reforma lá, espiritual, política e social. Uma grande reforma que foi feita
lá em Genebra, que influenciou toda a Europa ali continental e o mundo. Então, ele faz o quê? Ele escreve as institutas da religião cristã. Dependendo da versão, você vai ter 4 livros que tratam disso. Uma outra tradução são 2 volumes, e agora lançaram um novo que é um volume só, é um volume único. Alguém já leu as institutas de Calvino? 1, 2, 3 comigo. Presbiteriano é 3, né? Sempre 3. Meus irmãos, por favor, um pedido. Nós estamos iniciando, vamos dizer assim, uma nova igreja. Eu sugiro que... Pois não, meu querido irmão Paulo. Isso, nós temos ali, naquela estante, ou seja, não tem desculpa para não pegar ali, certo? Mas eu sugiro que todos aqui leiam as institutas de Calvino, pois são muito importantes. Claro, leiam a Bíblia, né? Se não está lendo a Bíblia, não vai ler a instituta. Leia a Bíblia primeiro, e depois leiam as institutas, porque é importante para saber em que está fundamentada a teologia reformada. É importantíssimo, porque todo mundo, quando fala de teologia reformada, ou todo mundo, quando fala a respeito de calvinismo, o que vem à mente da pessoa é o quê? Qual é o tema? Predestinação. Mas quando a gente vai ler as institutas, os 4 volumes que ele fala, predestinação ocupa uma pequena parte das institutas de Calvino. Então ele fala muito mais a respeito de oração do que predestinação. Muito mais da soberania de Deus do que especificamente de eleição. Então trata ali de diversos temas importantes, onde a nossa teologia está ancorada. Então é importante que os irmãos tenham conhecimento desse conteúdo. E a nova versão, eu não li a nova versão, eu li a de 2 volumes, que já está melhor do que a primeira, de 4 volumes. A de 4 volumes era sofrível de ler. E para quem é mais antigo ainda, só tinha tradução no espanhol. Então o pessoal que é mais antigo, eu acredito que até a época do reverendo Carlos, eles tinham que ler no seminário a versão em espanhol. Então a nova deve estar muito mais fácil de entender, espero. Então procurem aí, leiam, porque é importante. Beleza, passamos aqui de João Calvino. Na sequência nós temos John Knox. John Knox foi aquele que, ou será aquele que dará nome ao presbiterianismo. Então John Knox, que ele era um discípulo, ou foi um discípulo de Calvino, ele estabelece a religião oficial governada por presbíteros. John Knox era escocês. Então, se vocês imaginam o mapa aí, a Escócia está ali em cima, então você tem a Inglaterra, você tem a Escócia acima da Inglaterra numa ilha, e aqui na parte de baixo você tem o continente, e aqui no meio do continente você tem a Suíça. Por causa de perseguição na Escócia, John Knox fugiu, foi para o continente, teve contato com João Calvino lá em Genebra, aprendeu diversas coisas, inclusive a questão de sistema de governo. Depois ele volta para a Escócia e ele institui a igreja governada por meio dos presbíteros, no caso, a igreja presbiteriana. Então, John Knox é uma figura importante nessa linha do tempo aqui. Depois, nós temos a Escócia aqui, emendada na Inglaterra. Londres, a capital. Então, nós avançamos mais um pouquinho, e aí nós temos a Assembleia de Westminster, que elaborou os padrões confessionais definitivos. O que aconteceu ali? Você tem uma guerra entre a Escócia no norte e a Inglaterra embaixo. Dessa briga toda, você tem a instituição convocada pelo rei da Assembleia de Westminster. Estou resumindo assim no máximo, viu? Quem já conhece mais, me perdoe aí, que eu estou dando só uma pincelada mesmo. Então, tem ali a guerra, e aí o rei ele convoca a Assembleia de Westminster, a fim de que seja padronizada as questões da religião, porque estava uma bagunça danada ali. E nessa assembleia, composta pelos maiores teólogos daquela época, inclusive muitos puritanos, ela elabora diversos documentos. Então, no mínimo 10 documentos importantes que nós temos acesso até hoje. Desses 10 documentos, 3 a IPB incorporou como sendo símbolo de fé. Não que os outros não sejam importantes. São bons documentos também, importantes, mas não se tornaram símbolos de fé. Os 3, que eu já tinha falado aqui antes, se tornaram Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, tá bom?
na Assembleia de Westminster, lá na Inglaterra. Então, foram produzidos esses documentos padronizando ali. Depois, nós temos perseguição dos católicos contra os protestantes na Europa, fazendo com que eles saíssem de lá e migrassem para os Estados Unidos, chamada Nova Inglaterra. E aí nós temos o reverendo Francis McCammey, que organiza o primeiro presbitério na América. Então, nós temos a chegada do presbiterianismo lá nos Estados Unidos. E aí a criação de presbitérios, as igrejas vão crescendo, aquela coisa toda. Numa dessas igrejas, na verdade, num seminário específico, surge um homem disposto a levar o evangelho além das fronteiras dos Estados Unidos. Qual era o nome desse homem? Simonton, para resumir. Ashbel Ben Simonton, ele fala, eu vou ser missionário. Falou alguma coisa? Ah, tá. Ele pegou e navegou dos Estados Unidos e chegou ao Brasil. E ele é o responsável, lá em 1859, no Rio de Janeiro, por fundar a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. Então, temos ali o reverendo Ashbel Green Simonton, ele fundou aqui a IPB, 1859. Lembrando que ele chegou em 1856. Aqui, em 59, foi organizada a primeira igreja, que na sequência formou um presbitério, foi crescendo, e chegamos até onde chegamos. Alguma dúvida dessa linha do tempo? Não? Que bom, vamos avançar. Governo conciliar, representação e ordem. Algumas coisas eu já falei, então vou pulando do que está escrito aqui para não ficar tão maçante assim, tá bom? Vamos lá. Mais ou menos como funciona a estrutura da IPB. Já falei, mas vamos repetir porque é importante. Igreja local, a nossa, que geralmente, meus irmãos, a igreja, a IPB, não sempre, mas geralmente, ela segue um padrão para ela ser iniciada. Geralmente, ela começa com ponto de pregação, congregação, igreja. Depois, igrejas se reúnem e formam um presbitério. Presbitérios se reúnem e formam um sínodo. Sínodos, todos juntos, formam o Supremo Concílio da Igreja. Então vamos lá, passar um pouquinho em cada um. A igreja local é a base, ela elege democraticamente os seus líderes. Uma coisa eu posso afirmar, embora eu nunca tenha saído da IPB, mas conheço mais gente de fora do que dentro, parece. Mais gente principalmente da Assembleia de Deus. A Nana era da Assembleia de Deus. Quantos aqui vieram da Assembleia de Deus? Levanta a mão aí, por gentileza. Só? Não, tem mais gente. Com certeza tem mais. Pelo menos metade, não? Só isso, meus irmãos? Não. No seminário, para os irmãos terem ideia, na minha sala, eu acho que uns 90% eram de origem da Assembleia. A minha esposa era da Assembleia, meu cunhado era da Assembleia, minha cunhada era da Assembleia. E aí, a maior parte dos meus amigos são da Assembleia, ou vieram para a IPB ou ainda continuam lá. Então, assim, muita gente da Assembleia. O que eu quero dizer? Mais independente, né? Por isso que eu me assustei. Porque geralmente quando a gente pergunta assim, um monte de gente levanta a mão. Sai da Assembleia. Não, interessante isso aí. Mas então, muita gente vem de lá. Então eu conheço pessoal que vem de outras denominações, e uma coisa que eu posso afirmar, a IPB, como qualquer outra igreja, ela tem problema. Toda igreja tem e continua tendo. O dia que não tiver mais problema é que a gente chegou no céu. Mas toda igreja tem problema. Mas de regime democrático, a igreja é a mais representativa. Porque você tem a possibilidade de eleger pessoas e não depender de um líder que escolhe alguém. Então aqui nós temos essa democratização. Qualquer um que se tornar membro da igreja, atendendo os requisitos, pode ser candidato e ser votado para cargos da IPB. Não só os cargos oficiais, como eu falei, de diáconos e presbíteros, mas também nas sociedades que a IPB possui. A IPB possui 5 entidades internas. Os irmãos conhecem todas? O CP, o UPA, o MP, o PH, SAF. A SAF todo mundo conhece. Geralmente, muitas igrejas começam pela SAF, viu? Geralmente você tem um ponto de pregação, já tem uma SAF funcionando. SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. E muito sustenta as igrejas. Então nós temos essas características. Então a igreja local, beleza. Aí você tem o conselho da igreja, como eu já disse, que é formado pelos presbíteros, regentes
e pelos presbíteros docentes, vulgo pastor e presbíteros. Esse conselho da igreja, a igreja local, como eu já disse, reunida, forma um presbitério, abrange congregações locais de uma região. Aquele número ali eu acho que está defasado, viu? Mas forma um presbitério. A nossa igreja aqui, a nossa congregação, ela é filha da igreja presbiteriana da Lapa, cujo presbitério é o presbitério Bandeirantes, lá em São Paulo, que reúne diversas igrejas. A minha igreja atual é essa, no coração, né? Mas oficialmente eu sou da igreja presbiteriana do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, que pertence ao Presbitério Unido de São Paulo. Então nós temos 10 igrejas que pertencem a esse presbitério. E qual que é o meu sínodo, que é o próximo passo, acima? O sínodo é a reunião de alguns presbitérios. Então, alguns presbitérios formam esse sínodo. E depois a igreja toda está representada no Supremo Concílio, que é a instância máxima de deliberação da IPB. Tudo que é assunto doutrinário e complicado vai lá para o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. E como é que funciona? Nas reuniões de presbitério, quem vai participar, quem vão participar dessas reuniões, são 2 representantes de cada igreja que compõem o presbitério. O pastor e um presbítero que é eleito pelo conselho da igreja. Esses 2 participam das reuniões do presbitério. Lá nesse presbitério, em determinadas reuniões, vão ser eleitos 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério que vão representar o presbitério na reunião do Supremo Concílio de 4 em 4 anos. Em 2022, eu fui eleito lá no meu presbitério, lá no Unido, e fui representando o presbitério na reunião do Supremo Concílio que ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso. 1 semana de reunião. Olha que beleza. A gente chega lá no domingo, culto de abertura, e encerra no domingo do outro domingo. E durante a semana, de segunda a sexta, é reunião. Se eu não me engano, começava às 9 da manhã e ia até 23 horas, todo dia. É puxado. Todos os documentos do Brasil vão para lá. Pois não, Paulo? Deixa eu colocar o microfone aí, porque senão o pessoal que está ouvindo não. É uma perguntinha simples. A representação dos presbitérios no sínodo é feita da mesma forma que é feita no Supremo Concílio? Ou é diferente? Todo mundo ouviu a pergunta? Os representantes que vão para o sínodo, como é que funciona? É parecido, mas não é igual, porque não é a mesma eleição. Não são os mesmos que são eleitos para ir para o Supremo, são eleitos para ir para o sínodo. Mas há uma reunião também. Então, dentro do presbitério, vai ter uma reunião do sínodo. Então, são eleitos dentro do presbitério também 2 pastores e 2 presbíteros, que representarão esse presbitério na reunião do sínodo. E depois tem outra eleição para representantes, 2 pastores e 2 presbíteros, na reunião do Supremo Concílio. Era isso? Então, dessa forma aí. E aí, meus irmãos, falando do Supremo Concílio, se Deus quiser, também esse ano eu também fui eleito e dia 26 de julho vocês não me verão aqui por 2 semanas. Se Deus quiser, estaremos lá no Supremo Concílio em Manaus esse ano. Também 1 semana, sempre o mesmo padrão, né? De 1 semana. Já peço que os irmãos orem por nós, porque o negócio lá é abençoado. Então, é assim que funciona a estrutura. Aí, vamos avançar. Alguma dúvida a respeito daqui, de tudo que eu falei? Está muito rápido? Não. Está muito devagar? Não, tá bom, né? Então, vamos lá. Aqui, esses dados estão todos desatualizados, mas eu coloquei aqui só para os irmãos terem uma noção da crescente que está sendo as igrejas reformadas. Pois nós temos uma impressão de que as igrejas mais avivadas crescem mais. E, numericamente, olhando, né, visualmente, é verdade. Mas a gente ignora um fato que, isso não tem constatação em lugar nenhum, apenas na minha cabeça, que as redes sociais ajudaram no sentido de disseminar a teologia reformada, que é uma teologia que faz sentido, afinal ela é bíblica. Então você começa a ver que faz sentido aquilo que a pessoa está falando com o que está escrito nas Escrituras.
E aí começa a abrir o olho do pessoal. Então você vê uma crescente dentro das igrejas reformadas também. Não com aquela ênfase gigantesca de algumas igrejas, mas avivadas aí, vamos dizer assim, mas há uma crescente. Então esses dados aqui são de 2021. Dados de 2021. Então, se você for avançar aqui, ó, lembra que eu falei dos slides? Os feios foi eu que fiz. Então isso aqui é um que eu fiz. Esse bonitinho é a IA que fez. Então nós temos aqui, ó, hoje, atualizado, hoje, no caso ontem, quando eu pesquisei, igrejas e congregações no Brasil hoje, da IPB, são 4.376. Quantos presbitérios? 405. Quantos sínodos? 98. Quantos pastores? 5.539. E a IPB ela está em 1.664 municípios do Brasil. 1.664 de 5.565. Agora, esse dado aqui, meus irmãos, eu confesso que eu estou confuso. Eu não sei se é no Brasil ou em São Paulo, esses 5.000 e pouco aí. Mas vamos supor, eu acho que no Brasil deve ter mais município que isso, né? Alguém sabe aí? No Brasil inteiro? Então tá certo o dado, ó. Pensei que eu tinha errado. Estou igual o professor Girafales, né? Eu só errei uma vez, quando eu pensei que eu tinha errado. E foi aqui, ó. Então nós temos lá a representação da IPB em 1.600 e poucas igrejas de 5.000 e poucos municípios. Então, ou seja, há campo para expandir. Mas o que acontece? Há muitos municípios do Brasil que são muito pequenininhos. Então, às vezes, você tem uma igreja grande no município e os municípios ao redor, eles vão na igreja maior naquela determinada região, né? Naquela cidade. Então, por isso que não tem na sua região específica. Por exemplo, recentemente eu fui ali para... Recentemente não, faz alguns anos, nós fomos passear aqui na região de Piracicaba, fomos na cidade chamada Águas de São Pedro. É uma cidade bem pequenininha. E a gente caçou lá, não tinha igreja presbiteriana lá. Mas na cidade do lado, São Pedro, tinha e era grande. Então, o pessoal que é de Águas de São Pedro, em 10 quilômetros, eles estão ali. Então, eles vão naquela igreja. Então, nós temos essa diferença. Aí, por exemplo, nessa questão, né, de pastores, por exemplo, hoje nós temos 5.500. Em 2021, nós tínhamos 4.900. Então, nós tivemos um acréscimo aí de 600 pastores em alguns anos, em 5 anos. Certo? Então, nós temos aí igrejas locais ali, por exemplo, ó, tem ali 3.000. Aqui nós temos igrejas e congregações, 4.000 e pouco. Então aqui, deixa eu ver. De 3 para 4.000 e pouco. Então nós temos uma crescente nesses anos que vão passando aí. Eu acredito isso, lógico, sempre ao poder do Espírito Santo, que é o pressuposto básico, a obra de Deus, que não para. Mas um recurso que auxiliou bastante foram as mídias sociais, que ajudaram a espalhar, né? Aí nós temos, esse primeiro ponto foi só para tratar da identidade da presbiteriana. Agora nós vamos partir para o final e falar um pouco a respeito de confessionalidade. Da parte de identidade, alguma dúvida? Procedimental, organizacional, estrutural, alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos passar para essa questão agora da confessionalidade, que é uma questão um pouco mais polêmica. Confissão. Como nós já dissemos, que um dos símbolos de fé da IPB é a Confissão de Fé de Westminster. O que é confissão? Confissão significa declarar. Confissão de fé é a declaração daquilo que eu creio. Fé é aquilo que eu creio. Certo? Então, nós temos lá aquela frase mais famosa, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Fé é aquilo que eu creio, prática é aquilo que eu faço. Então, confissão é aquilo que eu declaro a respeito daquilo que eu acredito, confissão de fé. Então, quando nós falamos, por exemplo, de entidades confessionais, diversas vezes nós ouvimos falar isso no mundão por aí, nada mais são do que organizações como escolas, universidades, hospitais, templos, etc., vinculadas explicitamente a uma religião ou credo específico. Elas orientam suas atividades, valores e regimento interno com base em uma fé declarada. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja confessional. Ela tem uma confissão de fé.
Diversas outras denominações não terão. Às vezes, sem propósito nenhum, sei lá, não deu tempo de fazer, ou às vezes não tem de propósito. Por quê? Porque se você não tem uma confissão de fé, você fica aberto para você ensinar qualquer coisa. Você não tem um parâmetro para delimitar aquilo que você ensina. Isso, para quem está ensinando, é excelente. Porque ninguém vai poder olhar e virar para você e falar, você está falando besteira. Mesmo porque todas as heresias que nós temos andando por aí, elas surgiram de onde? Acho que não dá para ver, né? Exatamente, meu querido Danilo. Surgiram da Bíblia. Então, quando a pessoa fala assim, não, nós não temos uma confissão, nossa confissão é a Bíblia. Tá bom, mas diversas heresias surgiram da Bíblia, de textos mal interpretados. Então, se você quiser explicar qualquer coisa, por mais absurda que for, você consegue pela Bíblia. Você consegue ensinar qualquer besteira usando a Bíblia. É só você tirar uma vírgula que você ensina o que você quer, ou deixa de ensinar o que você quer. Então, a confessionalidade é importante porque ela te traz um parâmetro para delimitar. Então, vamos lá. Termos importantes. É importante nós tirarmos a definição daquilo que é credo, confissão de fé e catecismo. Pois nós falamos de cada um deles, exceto o credo até agora. Então, o credo é o mais simples de todos. É a declaração concisa sobre no que ou quem cremos. Por exemplo, nós temos o credo niceno, nós temos o credo apostólico. O credo apostólico é o que nós adotamos na IPB. Todo mundo lembra do credo apostólico? Opa, se pedir para recitar vai sair? Vamos lá então? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito bom. Isso era memorizado por crianças na minha época, meus irmãos, e nós temos que voltar a fazer isso. O que nós fizemos agora? Nós recitamos o credo, ou seja, o que eu acredito. No que eu acredito? Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ponto final. E com uma breve explicação em cada um deles, certo? Então, nós acabamos de recitar o credo apostólico. Beleza, aquilo que eu creio. Declaração concisa. Tá. Aí nós temos, vamos pular aqui, catecismo. Ferramenta pedagógica para ensinar a fé. Como nós já falamos, breve catecismo e catecismo maior, que nós utilizamos na IPB. Ambos em formato de perguntas e respostas. Por quê? Porque é mais fácil para a nossa cabeça entender dessa maneira. Então, primeira pergunta do breve catecismo. É do breve ou do catecismo maior? Agora me pergunto. Qual é o fim principal do homem? Catecismo maior, muito bem. É do breve? Houve uma... Eu acho que é do breve. Eu acho que é do breve. Tem? Mas não é a primeira. Mas não é a primeira, eu acho. Primeira? Bom, tá lá. Então, vamos lá, já que a gente recitou, vamos aquecer os motores. Qual é o fim principal do homem? Muito bem, ouvimos até em duas interpretações, em duas traduções aí. Gozá-lo para sempre e alegrar-se nele para sempre. Então, qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta. Resposta. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ah, beleza. Aí vai para a segunda pergunta. Tá bom, se o fim principal é glorificar a Deus, o que é glorificar a Deus? Aí tem a resposta. Como eu faço para glorificar a Deus? Aí tem a resposta. Quem é Deus? Aí tem a resposta. Olha, veio a prova na hora, hein?
Oh, catecismo maior, muito bem, Leandro. Isso aí. Qual é o fim supremo e principal do homem? Muito bem. Espera aí, só um minuto. Então tá lá, ó, primeira pergunta é essa que eu falei. Qual é o fim principal do homem? Aí ele vai seguindo a sequência, ó. De onde se infere que há um Deus? O que é a palavra de Deus? Como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? O que as escrituras principalmente ensinam? E aí vai pegando essa linha e vai respondendo. Aí, obrigado, meu irmão. Pega essa linha e vai respondendo as perguntas, sempre com base em perguntas e respostas, tá bom? E aí nós temos a confissão de fé, como eu já disse, declaração mais abrangente do que a igreja crê. Então você vê aqui que é uma escalada, né? É uma escadinha. Porque nós somos convertidos e a partir de então nós começamos a subir as escadas, certo? Aquilo que o reverendo Carlos falou hoje, de ficar ligado à videira, é isso, é a santificação. Cremos em Jesus Cristo, aí amanhã eu já virei um santo? Em determinado sentido, sim, pois santo significa separado. Mas, a partir do momento da nossa conversão, inicia a santificação. Aquele matinho que vive em nós, aquela tiririca, ela vai sendo arrancada diariamente. O pecado que habita em nós vai sendo arrancado. Então, nós vamos progredindo. Então, credo, catecismo, confissão. A confissão é muito mais densa, muito maior, muito mais explicação. É assim que funcionam esses termos aqui. Vamos lá. Alguma dúvida deles? Não? Então, o que acontece? Nós vivemos em uma época onde há um mito da fé sem credo. Como eu já disse, a pessoa fala assim, eu não tenho credo, eu não tenho confissão, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus e tal. Como eu já disse, fica uma questão muito aberta. Então, nós temos a ilusão do apenas a Bíblia, como eu já falei, e aí o que acontece? Como nós estamos fazendo no nosso curso aqui, sobre cosmovisão, nós já falamos diversas vezes que nós temos, todo mundo tem, cosmovisão. Você sabendo qual é ou não. Então, a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. Então, todos temos os nossos pressupostos. Então, às vezes, a pessoa vai falar que só crê, em certos sentidos, é só a Bíblia, não tem o credo, não tem a confissão, mas ela tem um monte de outras tradições e suposições ocultas, que direcionam aquilo que ela vai, inclusive, interpretar das Escrituras. Ao ponto de chegar, ao ponto que chegamos, que pessoas dizem que não tem mais necessidade de ir à igreja. Ah, se a Bíblia fala que igreja somos nós, olha a conclusão que a pessoa chega. A Bíblia diz que igreja somos nós, certo? Diz isso ou não diz? Diz. Bom, se eu sou igreja, eu posso congregar só eu. Logicamente, faz sentido. Teologicamente, não. Mas logicamente, sim, pois se eu sou igreja e a igreja adora a Deus, logo eu não preciso ir à igreja, eu adoro na minha casa. E aí nós vamos tendo diversas distorções que surgem por conta disso. E aí nós temos uma coisa muito importante que se chama imperativo confessional, mas uma palavra difícil, ou mais uma expressão mais dificilzinha. É cheio de expressões difíceis, meus irmãos. Inclusive o próprio nome da presbiteriana já não é um nome tão fácil. Às vezes você vai tentar explicar para alguém que você é da presbiteriana, a pessoa demora umas 5 perguntas para entender o presbiteriano. Então, não são termos fáceis, mas são importantes, pois a palavra, nossa rica língua portuguesa, nos ajuda muito a definir termos. Então, nós temos um imperativo confessional, que nada mais é do que a necessidade de nós demonstrarmos aquilo que nós acreditamos. É importante, por isso que se chama imperativo confessional, pois ele vai formar a base aqui, ó, a fundamentação na qual nós estamos amparados. Não, mas você vai falar mais alguma coisa? Não, eu já. Ah, não, então calma aí, vamos chegar lá. Tem ele aqui. Ele é o último. O último slide tem esse livro aí. É muito bom, é isso aí, Dani. Então nós temos aqui o fundamento. O fundamento aqui confessional ali, dando as nossas estruturas. Aqui, ó, inclusive ele apareceu aqui, ó, o nome dele aqui, ó. É que aqui não fala ainda que é do livro, mas esse autor, o Carl Trueman. O Carl Trueman, um autor presbiteriano, americano, ele fala o seguinte: todos os cristãos possuem credos. Todos os cristãos creem em alguma coisa, eles têm o seu pressuposto. Aqueles que repudiam a ideia de confissões escritas ainda operam com um credo implícito, não testado e oculto. Por isso o perigo.
Ele tem ali os seus pressupostos, mas ele não foi testado ainda e muitas pessoas não sabem aquilo que ele diz crer. Às vezes nem ele sabe mesmo. Quanto mais alguém reconhece as tradições que moldam sua teologia, mais capaz será de avaliá-las. Então, o perigo de não se ter as confissões é você cair em diversos erros que às vezes já foram combatidos no passado, pois nós devemos lembrar que não existe heresia nova, todas as heresias que nós temos hoje, um dia já aconteceram. Às vezes foram esquecidas, depois foram requentadas e agora aparece com uma nova roupagem. Mas as heresias todas que nós tivemos antigamente, nós temos hoje. Então, às vezes, a pessoa tem um crente aí, levanta, tive uma ideia nova. E aí é bonitinha a ideia. Ele fala, é mesmo, faz sentido. E às vezes já é uma heresia que já foi refutada há muito tempo atrás. Então, não ter um padrão de confessionalidade pode ocorrer esses erros. E aqui, nós estamos falando a respeito desses símbolos de fé da nossa IPB, nós temos sempre que levar em conta o seguinte, que esses padrões que nós falamos aqui, quando eu falo de padrão, confissão de fé e os catecismos, adotados pela IPB, não são um ensino suplementar ou superior. Eles são resumos sistematizados da própria Escritura, abertos ao escrutínio público. O que significa isso? Que a nossa confissão e os nossos catecismos não são complementares às Escrituras e nem superiores, mesmo porque eles podem ser alterados. Existe um processo previsto na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que inclusive é outro tema que eu acabei nem entrando e nem vou entrar, porque eu acho que não vai dar tempo, que são alguns documentos que a IPB tem, como Constituição, princípios de liturgia, modelos das entidades internas, etc., código de disciplina. Então, tudo isso é documento dentro da IPB. Mas o que acontece? Esses documentos, eles não estão acima das Escrituras. As Escrituras estão acima. As Escrituras são a palavra de Deus, inerrante e infalível, etc. O que esses símbolos farão é pegar os ensinos das Escrituras, que muitas vezes estão espalhados nas Escrituras, e sistematizá-los, a fim de facilitar o nosso entendimento e a nossa interpretação correta. Com as referências, exatamente. Ô, Anita, minha querida irmã, você consegue, por gentileza, botar aqui a Confissão de Fé de Westminster? Ou não tem como? Aí assim, abrir uma página no Google aí, abrir. Hã? Tem que sair da tela? Mas depois volta? Volta aqui nesse slide? Tá. Aí o que eu faço para sair? Aperta esse vermelhinho? Sai lá? Coloca aí, só para dar um exemplo, de qualquer parte da Confissão de Fé de Westminster. Enquanto isso, vocês façam alguma pergunta aí. Sabe o que eu acho interessante na Confissão de Fé? Ela é como se fosse um escudo contra as interpretações errôneas da Escritura, e também um filtro. O que filtra o nosso pensamento, entendeu? A Confissão de Fé ela não vai fazer a gente ler a Bíblia e ter uma interpretação equivocada, né? Sim. Ela não é a palavra de Deus em si, mas ela é baseada na palavra de Deus. Exatamente. Ela não é a base, mas ela é o escudo. Exatamente, e por isso que ela delimita. É isso mesmo, é exatamente o que ele falou, o que o Leandro falou. Ela vai delimitar. Porque, meus irmãos, se alguém aqui já leu a Bíblia de capa a capa, já deve ter chegado à seguinte conclusão. É difícil, não é? É difícil. Por quê? Primeiro que a Bíblia não está organizada em forma cronológica, para começar. Então, você tem Esdras, Neemias e Esté, que está ali quase no começo das Escrituras, depois você tem Jó, Salmos e Provérbios, que passou muito antes do que eles. Então, você não tem uma ligação cronológica, como um livro qualquer que você pega por aí. Lembrando que a Bíblia é um compilado de 66 livros diferentes. Então, você lê de capa a capa, ela não vai estar numa ordem cronológica, então é difícil entender. Então, você vai ter textos falando a respeito de... maravilha! Obrigado. Você vai ter textos
falando a respeito de determinado tema, por exemplo, soberania de Deus, lá em Gênesis, e você vai estar tendo uma referência disso lá em Apocalipse. E aí, quanto tempo, vamos supor que você é um assíduo leitor da Bíblia e lê ela todo o ano inteiro. Então, em janeiro, você leu lá Gênesis, aí leu lá sobre a árvore da vida. Oh, que maravilha! Em dezembro, você está lendo Apocalipse, falando da árvore da vida. Você não vai lembrar que você leu Gênesis. E você não vai fazer esse link entre uma coisa e outra. O que a confissão e os credos vão fazer é organizá-los de uma maneira que você entenda de uma maneira mais fácil. Inclusive, você tem diversos versículos que são mais obscuros e outros que trazem clareza àquele versículo. Então, ele vai sistematizar. Ó, os irmãos colocaram aqui a Confissão de Fé de Westminster. O primeiro capítulo já fala das Escrituras Sagradas. Abaixa um pouquinho aí, por gentileza, Anitta. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais. Aqui tá bom, peraí, não. Não, vai mais um pouquinho aí. Passa os livros aqui da Bíblia. Pode ir. Pronto. Aqui, ó, o 4. Peguei aleatório, não vi isso antes. Mas está lá, nós temos a Confissão de Fé de Westminster. Ele vai estar tratando de um tema só, das Escrituras. Vocês viram lá em cima, certo? As Escrituras. Aí tem diversos capítulos aqui. Aqui nós estamos no capítulo 4. Então, o que ele vai dizer a respeito das Escrituras? Lembrando que aqui é uma continuidade, né? Ele falou 3 capítulos antes também. Então, aqui ele vai dizer, ó, a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, ele deu uma explicação a respeito da palavra de Deus, certo? Aí, com base em quê? Aí você tem 3 versículos de referência aqui. Então, você entra lá em Timóteo 3,16, você vai ver lá, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça e tal. Aí você vai ter outro versículo aqui de 1 João. Olha a diferença. Você tem um na segunda carta de Timóteo, que é uma carta pastoral que trata de um tema específico, e você vai ter outra em 1 João, que fala de outra coisa, mas tratando do mesmo assunto. E depois em Tessalonicenses 2,13. Então, o que ele vai fazer é sistematizar de uma maneira que fique mais organizada e facilite o entendimento. Alguma dúvida sobre isso? Beleza, meus irmãos, obrigado. Consegue projetar de novo lá? E eu já vou acabar, viu? 10 minutos. Você aguenta mais 10 minutinhos? Aí fica o horário regimental. Vou cumpri-lo, se Deus quiser, tá bom? Então, beleza, o mito da fé sem credo. Aí nós temos aqui o sistema solar, representando aqui como se fosse a Bíblia, como o centro de todas as coisas. E ali nós temos a regra das confissões ali, ó, orbitando em volta das Escrituras. Se um belo dia alguém olhar as Escrituras e falar assim, olha, esse capítulo da confissão de fé está errado, que a Bíblia diz tal coisa, e ninguém nunca viu nesses 500 anos. Se for isso mesmo, a confissão cai. Aquela parte específica cai, porque a Bíblia prevalece sempre. Então, a Bíblia sempre vai prevalecer. Não queremos colocar os símbolos de fé acima das Escrituras. Certo? Ficou entendido isso aí? Ela vem para facilitar. Ela vem para facilitar o nosso entendimento. Então, ignorar ferramentas confessionais é andar em uma linha tênue entre a anarquia doutrinária e o legalismo abusivo de líderes sem limites. O que quer dizer isso? Você não ter uma confissão e um padrão, você pode cair para 2 extremidades, que nós sempre estamos falando a respeito disso, que nós temos sempre que lutar para ficar no meio. Nós sempre corremos o risco de cair para a esquerda ou para a direita. Nós temos o risco de partir para a anarquia doutrinária, quem está aqui ensinando fala qualquer bobagem, e aí não tem regra, cada um faz o que bem entender. Ou você parte para o outro extremo, legalismo abusivo. Quem está aqui determina um monte de regra para você, e se você não cumprir, você vai para o inferno. Então, você não tem um delimitador. Você vai cair na cabeça de quem estiver ensinando as doutrinas. Aí nós temos as forças ocultas que estão trabalhando, inclusive neste exato momento aqui, quando nós estamos aqui reunidos, estudando, nós temos forças ocultas trabalhando. E eu não estou nem falando de entidades
demoníacas. Estou falando de algumas atividades culturais que nos envolvem. Então, por exemplo, nós temos aqui os credos e as confissões, como sendo uma coluna. Acima está as escrituras. E aí nós temos algumas ideias da nossa sociedade atual que tentam minar as colunas. Por exemplo, consumismo e pragmatismo. Consumismo, todo mundo acredita que sabe o que é. Pragmatismo é adotar aquilo que é útil, aquilo que funciona. Então, a pessoa trata alguma coisa como boa se ela funcionar. Se ela não funcionar, não é bom. Essa é a ideia. Então, a busca pelo que funciona agora e o descarte do que é antigo. Então, nós temos uma cultura que trabalha em cima de que o bom é o novo. Aquilo que é passado é ruim. Então, nós temos isso nos influenciando, que faz com que muitas igrejas parem de adotar os símbolos de fé. Tem igreja presbiteriana, meus irmãos, que nem fala sobre isso, é um terror. Se for falar sobre isso, os irmãos levantam e vão embora. Porque vão dizer que é um cabresto para a igreja falar a respeito de símbolos de fé. Infelizmente. E tudo fruto dessas influências que nós temos hoje. Então, nós temos uma outra questão, vou deixar até por último essa aqui. Desvalorização do passado, ou seja, a ilusão criada pela ciência e tecnologia de que o passado não tem relevância positiva para ensinar. Aquilo que eu acabei de falar, praticamente. Aquilo que é do passado não presta e o que é novo que é bom. Medo da exclusão, ou seja, a fobia cultural de estabelecer limites claros em uma época de anseio inclusivista, ou seja, muito se fala a respeito hoje de inclusão. Inclusão. Se eu for falar de símbolo, eu estou restringindo. Então, as pessoas vão fugir. Então, eu não falo sobre isso. Então, é outra força que atua nos pilares. E, por fim, o anti-autoritarismo que nós vivemos. A estimada ideia da autonomia humana absoluta. Ou seja, vivemos em uma época de anti-autoritarismo. As pessoas não querem ter autoridades acima de você. Nem em casa, por isso que crianças se rebelam contra os pais, crianças se rebelam contra os avós, alunos se rebelam contra os professores, atletas se rebelam contra o treinador. Não vi nenhum caso, estou falando isso assim aleatório, né? Porque a gente vê acontecer com frequência. Jogadores que se rebelam contra o treinador. E aí você vai vendo diversos casos dessa anti-autoridade. Pessoas que se rebelam contra autoridades policiais e assim vai. Então você tem esse espírito em nossa época de falta de respeito com autoridades. Então, se os credos e confissões são uma autoridade, eu não quero saber deles. E é claro que a conclusão disso chega aonde? Nas Escrituras. É autoridade sobre mim, a consequência lógica, se eu estou tirando tudo que é autoridade da minha frente que não presta, quando eu chegar nas Escrituras eu também descarto, porque ela também é uma autoridade sobre mim. Por isso que a gente vê um monte de crente por aí que não lê a Bíblia, ou que lê, não pratica. Uma coisa que eu acho interessante é as pessoas, antes a Bíblia é a palavra de Deus, igual a Confissão de Fé de Westminster, é a mais completa que eu vi falando sobre as Escrituras, é uma das mais completas. Aí, se você tira isso, você descarta, a gente vai falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é. Ou então a Bíblia é um livro datado, não é do passado e não presta. Exatamente. A Confissão de Fé, ela te traz à memória o que a própria Bíblia diz sobre ela mesma, né? Uhum. Com tudo isso pode ser aplicado à Bíblia, exatamente. É antiga, então não serve. É autoritativa, então não serve. Então contém, igual você bem falou, contém a palavra de Deus, ou seja, aquilo que me agrada é a palavra de Deus, o que não me agrada não é. Então, realmente, exatamente, é o que está acontecendo. E aqui, nós temos, deixa eu pular isso aqui por conta do horário, se bem que só falta isso aqui, né? Natureza humana fixa. Nós temos um contexto, não vou pular isso aqui vai mais confundir do que ajudar. Vamos para essa frase do Chesterton aqui, que é importante. Todo mundo conhece ou não? Alguém conhece? Alguém conhece o Chesterton? Não fala isso, meu querido. Me entregou aqui. Meus irmãos, G.K. Chesterton, ele é considerado um dos maiores autores não vou dizer da atualidade, mas do século passado. Ele escreveu diversos livros famosos e tem diversos escritos muito bons. Ele é um dos representantes do conservadorismo, junto com C.S. Lewis. Fala um outro aí, já que você gosta dessa... isso eu já falei. Outro. Fala mais um aí, daquela época.
Mas é dessa galera aqui. Pode ser, Martin Lloyd-Jones. Tudo bem. Esses conservadores daquele tempo lá. E aí ele escreveu uma frase interessante, que dizia o seguinte: a tradição significa dar votos à mais obscura de todas as classes, os nossos antepassados. Aqui ele está falando de tradição. É a democracia dos mortos. A tradição recusa-se a submeter-se à pequena e arrogante oligarquia daqueles que apenas por acaso estão vivos. Então ele diz o seguinte, que a tradição é dar voz àqueles que já morreram, em um grande banquete, onde todos estão conversando entre si, aqueles que já viveram e aqueles que estão vivos. É uma ideia conservadora no sentido de ser antirrevolucionária. Geralmente, pensamentos revolucionários dizem o quê? Tudo que foi feito para trás está errado, agora eu tive uma ideia brilhante, vamos começar daqui para frente que agora vai dar certo. E aí você implementa uma determinada ideia e, consequentemente, ignorando os ensinos passados, fatalmente vai cometer os mesmos erros já cometidos antes e vai dar problema, vai dar errado. Então é importante nós entendermos e darmos valor àquilo que veio antes de nós, por pessoas que às vezes foram mais abençoadas do que nós no sentido intelectual, que trouxeram temas importantes desde o início da igreja até hoje, e essas ideias foram sendo testadas ao longo do tempo, foram sendo aperfeiçoadas durante o tempo, e chegou-se até o tempo de hoje. Então nós não podemos ignorar, a própria palavra de Deus nos diz para nós olharmos para o passado. A Bíblia é do passado, embora com aplicações para os tempos presentes. Então, ignorar a importância das confissões de fé, dos credos e do catecismo é um risco muito grande de nós, perdemos os limites e acabarmos caindo em heresias ou numa vida infrutífera, pegando as palavras do reverendo Carlos hoje de manhã aqui, pois nós vamos nos distanciando das Escrituras. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, se você lê uma passagem bíblica e interpretá-la incorretamente, você não leu a palavra de Deus, embora ela esteja aqui. Certo? Se Deus fala para você, vai ali naquela padaria ali, e você entende que é para ir na praia, e você está indo contra a palavra de Deus. Então não é porque está aqui que você estará interpretando corretamente. Lógico, sempre dependemos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos e entendermos a palavra de Deus, mas os nossos símbolos de fé são importantíssimos para nos limitar, não deixar nós interpretarmos da maneira incorreta, tá bom? Alguma dúvida? Então, eu vi uma mão aí ou foi impressão? Teve alguma mão levantando aí? Então, como prometido, vou encerrar agora. Tinha mais coisa para falar, viu? Mas vamos pular aqui. Até o que o Leandro falou, fiz as delimitações ali, ó. É bonitinho, né? Ficou o curral, tá? As delimitações impostas pelas confissões e tudo mais, mas aí nós chegamos aqui no final só como recomendação, como bem lembrado pelo nosso querido Danilo. O livro, cujo nome é O Imperativo Confessional. Então essa aula aqui, meus irmãos, ela foi baseada em 3 fontes. Primeira, Bíblia. Segunda, esse site aqui, ó, da IPB. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, lá tem bastante material a respeito da história da IPB, é bem interessante. IPBhistoria e identidade.com.br/. Aí vocês procuram lá nos materiais, é fácil de achar lá. E aí foi baseada nesse livro aqui, Imperativo Confessional também, que fala bastante a respeito da confessionalidade. Então a parte da confessionalidade ficou aqui e a parte da identidade no site lá em cima. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe cada um aqui. Bom almoço. Bom domingo. Se Deus quiser, até às 18 horas, no culto vespertino, para quem quiser comparecer, tá bom? Para quem não quiser, tenham uma excelente semana.